O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte de pessoas inadimplentes. A ação que analisava a legalidade das medidas coercitivas contra endividados partiu de um pedido do Partido dos Trabalhadores que contestava a providência. Rafael Leite vai trazer a repercussão dessa medida com quem opera no direito, no quadro Lei é Lei. A decisão foi tomada por 10 votos a 1. A maioria dos ministros concordou com o voto do relator, o ministro Luiz Fux. Aqui comigo o advogado Bruno Dori. Seja muito bem-vindo ao Correio Debate. A partir de agora, juízes podem apreender carteiras de habilitação e passaportes para cumprimento de ordem judicial. Explica para a gente. Obrigado, Rafael. Realmente é uma pergunta que é um tema muito polêmico, que traz várias dúvidas a respeito, mas era algo que já vinha acontecendo. Já existia um caso em que juízes decretavam, por exemplo, determinavam dentro de um processo judicial a apreensão de um passaporte, a suspensão de uma CNH. Ocorre que a partir de agora o STF entende que essa medida é legítima, é constitucional, é possível que o juiz aplique isso nos processos. Apesar de já existirem casos assim, agora o STF meio que legitimou que isso é possível dentro do caso a caso, respeitando cada processo e cada caso concreto. Isso quer dizer que o juiz, em cada estado, ele pode avaliar e analisar cada caso individualmente. Exatamente. É muito importante que essa análise seja realmente do caso concreto. O relator da ação direta de inconstitucionalidade, em que se discutiu a legitimidade de medidas atípicas coercitivas, que é o caso, por exemplo, de uma apreensão de uma CNH, um passaporte, foi entendido que essas medidas, por serem legítimas, os juízes podem aplicar dentro do processo judicial na fase de execução. O que é essa fase de execução? Vamos supor que eu entrei com um processo, ganhei esse processo, surgiu para mim o direito de exigir do devedor, por exemplo, o pagamento de uma quantia ou o cumprimento de obrigação. Caso o devedor quanto mais, ele de alguma forma se esquive desse pagamento por meio de evasão de patrimônio, por meio de, por exemplo, o devedor que você sabe que ele tem ali vários processos, mas que no Instagram ele está ostentando uma vida social paralela ao que acontece nos processos. O juiz pode entender que se a medida for razoável e proporcional, e o voto do ministro relator Luiz Fux foi muito claro a respeito disso, que o juiz tem que entender dentro de sua subjetividade se aquilo é racional, se aquilo é razoável ou proporcional, se é possível decretar uma medida, por exemplo, de apreensão de um passaporte. A apreensão pode acontecer em qualquer caso de dívida, né? Deve ter muita gente preocupada. Em regra, as medidas coercitivas só podem ser aplicadas dentro de processos judiciais. Por exemplo, você tem uma dívida que não está ainda correndo um processo judicial, não pode, por exemplo, um credor, um órgão de restrição de crédito, de imediato determinar a apreensão de um passaporte CNH. No entanto, deve ser avaliado caso a caso e o juiz deve entender se aquela medida é proporcional e adequada ao caso. Como eu falei já, o caso do devedor, quanto mais, né, que apesar de ter vários processos em que ele tem várias dívidas, ele ostenta uma vida diferente nas redes sociais. Esse caso o juiz pode entender que é viável esse tipo de medida. Bruno, a aplicação dessas medidas não comprometem o direito de liberdade ou de locomoção do cidadão? Há uma avaliação, um juízo de valor que cada pessoa pode ter, dependendo do caso. Realmente, a apreensão de passaporte impede que a pessoa, por exemplo, saia do país, então pode-se entender que há aí uma limitação do direito de ir e vir, mas o STF decidiu que essa medida é possível dentro do processo, resguardado, e aqui eu deixo bem claro e destaco a razoabilidade e proporcionalidade da medida. Não pode, por exemplo, um caso, vamos supor, de uma pessoa que está devendo, mas que está ali realmente numa situação financeira complicada, está tentando resolver a situação, ser decretado de imediato uma suspensão de um passaporte. Acho que isso aí tem que ser avaliado dentro do caso a caso e respeitados também os direitos constitucionais, como você mesmo mencionou, o direito de ir e vir, o direito de que a pessoa, o devedor não pode ser também excessivamente prejudicado, só que aí realmente existe o caso a caso. Existe o caso do devedor que está ali tentando sair de uma situação difícil e existe o caso do devedor que praticamente vive aquilo como um hobby, causar várias situações de que ele fica como devedor, paralelamente vive outra vida que não se coaduna, não se harmoniza com essa situação em que ele vive nos processos judiciais. Ok, Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos dessa medida no quadro Lei é Lei. Rafael Leite para o Correio Debate.